Shalom Adonai, todo mundo. Bem-vindo a mais um estudo Milim Tovot, que são boas palavras. Hoje eu quero falar algo muito importante, mas também algo que vai mudar a sua visão da Bíblia praticamente inteira. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. É algo que a gente não gosta muito de falar, um assunto que a gente não gosta de tocar, mas eu creio que é algo que vai te abençoar tremendamente. Então, fique até o fim, que vai ser algo que vai edificar muito a sua vida e vai mudar a sua visão desse tema, desse assunto. E eu quero começar de uma maneira contrária, como da outra vez. Eu não vou falar, essa não é a palavra que eu quero ensinar nessa semana, mas é a palavra raiz. A palavra raiz. Então, a primeira letra, nós lemos da direita para a esquerda, a primeira letra é o Yod, e o símbolo do Yod é uma mão. Né? Nós já falamos sobre isso, que está falando sobre obras, está falando sobre guiar, dar direção, a mão. Depois é o Resh, e essa letra tem um símbolo de uma cabeça de um príncipe, como se fosse uma pessoa importante, um príncipe, uma pessoa justa. E o rei, que nós já estudamos, tem o símbolo de uma pessoa adorando ou uma pessoa contemplando algo, mostrando algo, apontando para algo, né? E essa palavra é a palavra raiz primitiva, Yará, palavra 3384, que quer dizer ensinar. É traduzido como ensinar. Ela quer dizer várias coisas, né? Até no pictográfico a gente pode ver que é contemplar ou guiar para o rei, contemplar as obras do rei, contemplar, ensinar é contemplar e apontar para as obras do rei, né? Então a palavra quer dizer isso no pictográfico. Pode significar atirar em um alvo, lançar, apontar para o alvo, direcionar, ensinar ou instruir, né? E quando a gente fala aqui, muitas vezes as pessoas usam, ele errou a marca. Quando a gente quer falar com uma pessoa que está fazendo algo errado ou pecando, a gente usa esse ditado, né? Ele está errando a marca, errou a marca. Então é daí que vem esse ditado, vem dessa palavra a Yará, né, que a pessoa não está atingindo o alvo, porque o alvo é a perfeição de Deus. Enquanto nós não atingimos esse alvo, nós estamos vivendo em pecado, nós estamos errando o alvo, né? Então, usando essa palavra, nós vamos continuar dessa palavra raiz, sai essa nova palavra que é a palavra da semana. Como eu já expliquei, nós lemos da direita para a esquerda. Então, a primeira letra desta palavra é o Tav, que nós já estudamos, que quer dizer o contrato de Deus, a aliança de Deus. Quer dizer, uma marca, né? Contrato. E o símbolo parece uma marca mesmo, parece uma cruz. E a próxima é o Vav, que também já estudamos várias vezes, que é o símbolo de um prego ou de duas coisas se tornando uma, né? E simbolicamente quer dizer ajuntar, adicionar, né? É usado até como a letra E, né? Quando a gente quer falar pai e mãe, é usado o Vav, porque ele junta duas palavras, adiciona, acrescenta duas palavras em uma. Então o símbolo do Vav quer dizer isso. Então, o versículo chave que eu usei para que tem essa palavra é esse versículo. E a primeira palavra ali, que é o Torá, né? Que é a palavra da semana, Torá, eu coloquei como ensinamento. Né? Muitas pessoas traduzem isso como lei, mas é isso que eu quero mostrar nessa semana, que o Torá não é lei, é ensinamento. Então, traduzindo cada palavra aí do hebraico para português, da forma que é literalmente traduzida, a gente chega no versículo de Êxodo,
capítulo 12, versículo 49. Haverá a mesma lei ou ensinamento para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Agora, interessante o contexto, peregrinar entre vós. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Mas o ponto é esse, existe só um ensinamento, só uma lei. E tanto para o natural, ou seja, naquela época para o hebraico, ou israelita, ou judeu, como também para o estrangeiro, ou seja, qualquer outra pessoa que quiser observar essa lei, que quiser observar esses ensinamentos, Deus vai aceitá-lo como povo de Deus e não vai haver diferença entre um ou outro, né? Nós já sabemos até que no Novo Testamento tem um versículo que diz que não há diferença entre escravo ou livre, homem ou mulher, pobre ou rico, judeu ou goim, ou os estrangeiros, né? Outras nações. É tudo a mesma coisa para Deus. Se você segue os ensinamentos dele, você é povo dele e ele é o seu Deus. Essa é uma das belezas do nosso Deus, porque ele não faz exceção de pessoas, ele recebe a todos que querem segui-lo. Isso é muito lindo, gente, é muito lindo. Então, a palavra, como eu disse, da semana é a palavra Torá, 84:51. E no leve, agora, nós aprendemos que o Torá quer dizer instruções ou direção. Pode ser tanto divina como humana. Instruções para a era messiânica, ou seja, vai ser instruções para a gente seguir durante o milênio, na era messiânica. Ou costumes e, infelizmente, a maneira que é mais traduzida, mas também é correto, é lei ou lei de Moisés. Então, quando tem essa palavra na Bíblia, 90% das vezes é traduzido como lei, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês, como Deus é lindo. Mais uma vez, olhando no pictográfico, né? Olhando no pictográfico, a gente vê que é contemplar o rei e a sua aliança. Contemplar o rei e o seu contrato com o homem. E também pode ser contemplar o rei e a cruz. Quem que é o rei na cruz, gente? É o nosso Jesus Cristo, não tem outro. Ele é o único, né? Então é contemplar ou observar o rei e a sua aliança. Isso aqui é o Torá. Se você quer contemplar e observar o rei e a sua aliança, então você vai amar o Torá da mesma forma que eu amo o Torá agora, depois que eu aprendi isso. Né? Provérbios 6:23 fala do Torá e está escrito lá: pois o Torá é a lâmpada, a instrução e luz. Eu acho que eu coloquei é a luz ali, mas a instrução é luz. Ah, não, é isso mesmo. A instrução é luz, o Torá é luz. E as advertências na disciplina são o caminho que conduz à vida. Mais uma vez, caminho que conduz à vida. Isso vai fazer sentido no próximo slide. Caminho e peregrinar, né? E o pecado, na própria palavra de Deus, na própria Bíblia, em 1 João 3:4, que é Novo Testamento, a definição do pecado, lá está escrito que o pecado é transgressão da lei. Mais uma vez, é transgressão da lei, mas se a gente fosse traduzir corretamente, o pecado é transgressão do Torá. Né? Como eu falei, é transgressão dos ensinamentos do rei, é transgressão de não alcançar o alvo, o objetivo do rei, de Deus. Né? Então vamos agora para o próximo slide. Então eu coloquei a palavra Torá aí mais uma vez para a gente manter ela em mente. Na época que Deus se revelou ao povo hebraico, eles tinham uma cultura agrícola e nômade. Ou seja, o que quer dizer isso? Agrícola quer dizer que eles plantavam e colhiam, e nômade quer dizer que eles criavam gados, rebanhos de ovelhas, pescadores. Então, o povo era pescador, pastor ou fazendeiro. Então, Deus usou uma linguagem que para eles fazia um sentido, uma linguagem concreta. A linguagem deles era baseada nos 5 sentidos, era baseada nas coisas reais desse mundo, nas coisas que nós podemos tocar, nós podemos ver, escutar, cheirar e sentir gosto. Então era tudo literal para eles. Né? Na nossa cultura hoje,
é uma cultura helenística, porque nós fomos influenciados pelos gregos e por Roma, e no decorrer dos séculos, a nossa linguagem se tornou algo abstrata, ou seja, baseado em ideias e filosofia, não é algo concreto, né? Mas para eles era um concreto. Então, eles tinham uma língua pictográfica no começo e eles usavam um sistema de raiz. Por isso que eu sempre falo da raiz da palavra, porque toda palavra ela é construída sobre outra palavra. Então eles tinham o pictográfico para uma palavra raiz e baseado naquela palavra eles construíram outras palavras com significado mais profundo, mas era sempre ligado de volta à raiz, né? Com isso em mente, para a gente entender melhor ainda a palavra Torá, vamos ver o que ela significava no começo, quando Deus se revelou ao povo, né? Então, quando a gente pensa na palavra lei, ou Torá, a gente pensa algo judicial, a gente pensa em leis humanas, a gente pensa em tribunal, a gente pensa em juiz, mas para eles, a palavra Torá significava uma jornada ou uma caminhada. Muito, muito interessante. Por quê? Por que Torá, para eles, era uma jornada ou uma caminhada? Desde o Jardim de Éden, gente, quando Adão se separou de Deus através do pecado, o homem, o ser humano, estava tentando voltar para o jardim, estava tentando voltar para o Jardim de Éden. Nós fomos criados, gente, para estar em comunhão com Deus. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus, para viver com Deus. Então, essa vida que nós vivemos agora é uma jornada, é uma caminhada. Não é o nosso destino final. Nosso destino não é aqui, nossa morada, nossa casa não é aqui. A gente não se sente bem nesse mundo, porque esse mundo não é nosso lar. Nós estamos peregrinando, nós estamos passando por essa vida para chegar no nosso destino final, e o destino final é voltar para a presença de Deus. Por isso que dentro da gente tem um vazio muito grande, algo que só o Senhor, só o nosso Deus pode preencher. Nada deste mundo preenche aquele vazio. Então, nós estamos numa caminhada. Isso que é Torá. Outro significado da palavra Torá é caminhada. Por isso que naqueles versículos que eu li anteriormente, estava falando de caminho, estava falando de peregrinação, né? Porque é ligado ao Torá. Isso que eu estou falando, as palavras são ligadas, né? Então, quando você pensar na palavra Torá, agora pensa nisso. Pensa que você está numa jornada, numa caminhada para voltar para Deus, para voltar para a presença de Deus, para voltar para habitar com Deus. Por isso que a palavra raiz, Yará, né, significa apontar ou dar direção, porque é dar direção durante a jornada, né? Quando a gente pensa em ensinar, que a palavra Yará quer dizer ensinar, a gente pensa no que está aí do lado direito, uma professora dando aula, ensinando matemática, ensinando qualquer outra matéria, e os alunos aprendendo. Mas originalmente o Yará quer dizer dar direção, é o que está no lado esquerdo, né? Então se a gente está perdido durante a jornada, a gente pede ajuda em uma pessoa que conhece o caminho, dá direção. Então, para a gente ensinar, quer dizer isso. Nós que conhecemos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, nós devemos yará, nós devemos ensinar aos outros e dar direção e apontar para Jesus, apontar na direção certa da jornada, para as pessoas que não estão no caminho ou que estão perdidos ou não conhecem o caminho. Agora, veja que interessante. Com isso em mente, né, com essas coisas em mente, e lembrando que uma palavra é ligada na outra, vamos aprender mais algumas palavras nessa semana que são ligadas ao Torá. Quando a gente pensa no ben, que é a palavra graça, nós pensamos em algo abstrato, como eu acabei de explicar. Nós pensamos que nós estamos libertos da lei, que a gente foi libertado da lei, que a gente não está debaixo do jugo da lei, que a gente não está mais preso à lei, né? A gente pensa isso, é abstrato. Cada pessoa pode definir isso de uma maneira diferente e nenhuma delas vão estar errado e nenhuma delas vão estar 100% correto. Mas, mais uma vez, voltando para algo físico, algo concreto,
A palavra graça quer dizer oásis. Oásis, mais uma vez, é ligado à jornada, é ligado à caminhada. Quando você está numa viagem longa, principalmente no deserto, se você vê um oásis, é um lugar de descanso, é um lugar para você parar de viajar um pouco, parar a sua jornada e descansar e preencher o seu tanque, né? Reabastecer, a palavra que eu estava tentando falar, o seu tanque. Então, a graça nunca foi nos dada para a gente pecar e pecar sem pensar nas consequências. Deus nos deu graça para se a gente pecar, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, nós temos um advogado. A graça nos foi dada para a gente descansar, para a gente se preencher de Deus e continuar a jornada. Você nunca para no oásis e fica lá para sempre. Você está no oásis para se preencher, para continuar a jornada, gente. Isso que é a graça de Deus. A graça de Deus não é para a gente pecar continuamente, ou viver no mundo, ou viver na lama, ou viver no pecado. A graça de Deus é para a gente preencher, restaurar as nossas energias para continuar a jornada, não é para ficar lá. Né? Então, quando a gente pensa na palavra mandamento, né, acho que é mitzvah que fala em hebraico, a gente já pensa em algo, é algo que nós temos que fazer, que tem que seguir, você é obrigado a seguir. Você até pensa que é uma pessoa que tem poder sobre você e quer forçar você a fazer algo, te dar um mandamento. É abstrato, mais uma vez, é abstrato, não significa nada, pode significar qualquer coisa. Mas no hebraico é bússola. Então é algo que a gente entende, algo. O que é uma bússola? Para que você usa uma bússola? É te dar direção, para ver se você está indo no caminho certo, para ver se você está indo na direção certa. Os mandamentos de Deus são bússola para a gente. Se a gente está vivendo todos os dias mentindo, se a gente olhar para a bússola, né, que fala não, que a gente não deve mentir, então a gente sabe que está indo para a direção errada. Se a gente viver mentindo e a gente olhar para a bússola, a gente vai ver que nós estamos indo para o caminho errado. Né? Porque a bússola fala que a gente não deve mentir, que a gente não deve adulterar, que a gente não deve viver em nenhuma dessas coisas. Então, quando a gente olha para a bússola, é para ver se a gente está na direção certa. Muito, muito interessante, né? Mais uma palavra. Quando a gente pensa na palavra justo, Zadik, em hebraico, a gente pensa em uma pessoa que é religiosa, que segue a religião piedosamente, que não erra, né, que está sempre correto, ou então uma pessoa elevada em certa religião. A gente pensa isso quando a gente pensa justo. Mas para Deus e para o original, justo simplesmente quer dizer a pessoa que está no caminho. Se você estiver andando no caminho, você é justo. Você é justificado por Jesus, porque ele é o caminho. Se você está no caminho, você é justo. Então, aos olhos de Deus, você é uma pessoa justa se você está no caminho da jornada. Se você não desviou nem para a esquerda, nem para a direita, né? Sempre a Bíblia fala, não desvia nem para a esquerda, nem para a direita. E eu, na minha mente limitada, posso estar errado, mas uma das coisas que eu entendi disso é para a esquerda ou à direita. Se você for muito para a esquerda, muito para o lado da graça, você saiu do caminho. Se você viver só na graça, você saiu do caminho. Mas se você for para o outro lado do legalismo, você também saiu do caminho. Porque o caminho é Jesus. Não é nem a graça e nem o legalismo. É Jesus. Então existe um equilíbrio. Se você pecar, você depende da graça, mas volta para o caminho. E se você se sentir seguro só nas obras e nas coisas que você está fazendo, aí você entrou para o legalismo, saiu do caminho, volta para o caminho é Jesus. Né? Ele é o único Salvador. Não é as obras, mas também não é para viver na graça, viver no pecado. E quando a gente pensa na palavra perverso, né?
eu acho que é ra, rachá. Rachá em hebraico quer dizer perverso. Quando a gente pensa em perverso, a gente já pensa naquele homem mau, uma pessoa que sempre está fazendo mal, uma pessoa terrível, uma pessoa que não segue não segue nada bom, não faz nada bom, né? Mas para a palavra original, outra vez ligado sempre na jornada no Torá, ela quer dizer perdido, ou seja, uma pessoa que está fora do caminho, desviado do caminho ou perdido. Isso é perverso, né? Quando Jesus falou, vocês são uma nação perversa para os religiosos, né, da época, vocês são uma nação perversa, ele está falando, vocês estão perdidos, vocês não estão no caminho de Deus. Vocês pensam que estão no caminho de Deus, mas não estão. Então, a pessoa perversa pode ser uma pessoa que pensa que está no caminho de Deus, mas não está. Ou uma pessoa que sabe que existe o caminho de Deus e está fora. Ou uma pessoa que nem sabe que existe um caminho. Todas essas pessoas são perversas de acordo com a palavra. Por isso que Jesus falou, vocês são uma geração perversa. Eu não estava falando mal das pessoas, não estava falando, esse povo todo aqui não presta. Não é isso que Jesus falou. Jesus falou, vocês estão perdidos, gente. Vocês estão fora do caminho de Deus, vocês estão todos perdidos, né? E Jesus, ele não quer que ninguém esteja perdido. Ok, então o que Jesus acha do Torá? Agora que a gente aprendeu mais ou menos um pouquinho do Torá. O povo de Deus hoje, infelizmente, eles sempre falam, Jesus trouxe novos mandamentos, a gente só tem que seguir os novos mandamentos de Jesus, esquece da lei. A lei não aplica mais, não é aplicável, né? E eles baseiam o que eles falam em Mateus 22, 36 a 40, que Jesus, os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, primeiramente, ele não falou, por causa desses dois mandamentos, não existe mais lei. Não, falou que depende toda a lei e os profetas. Se você seguir esses dois mandamentos, você automaticamente vai seguir todas as leis e todos os profetas. É o que ele quis dizer. Segundo, isso não é nada novo. O que Jesus falou não é nada novo. Ele estava citando o que já está escrito no próprio Torá, na própria lei, né? Ele estava falando sobre Deuteronômio 6, 4, e também 11, 13, e também Números 15, 37, e também acho que existe mais 23 ou 4 vezes mais que fala a mesma coisa no Velho Testamento. E ele estava falando Shema. Shema é a oração que todos os israelitas fazem de manhã e de noite, começando o seu dia para eles não esquecerem, né? Aquele Shema é, ô Israel, escute Israel, o Senhor Deus, teu Deus é um só. E aí fala, e por isso você amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Mas o que significa amar a Deus? Mais uma vez, nós pensamos abstrato, né? A gente pensa, ou seja, pode significar qualquer coisa para qualquer um. Cada um tem um pensamento diferente do que era amar a Deus. Mas o que a Bíblia diz que é amar a Deus, né? Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. A mim, né? Se você ainda não viu o estudo sobre amém, veja. Digo-lhes a verdade, ele falou, a mim. Enquanto existem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que toda se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17 a 19. Mais uma vez, não está falando de salvação. Aqui Jesus não tocou no assunto de salvação. Ele não falou,
todos que não obedecerem os mandamentos não serão salvos. Ele não falou isso. Ele falou que está falando já para as pessoas salvas. Mas ele falou que aqueles que desobedeceram os mandamentos, menos um dos menores destes, será chamado menor no reino dos céus. E que os que praticarem e ensinar a obedecer serão chamados maiores no reino dos céus. Serão chamados grandes no reino do céu. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Né? Jesus está falando que como é que vocês vão entender o que eu estou falando se vocês não entenderam e não acreditaram no que Moisés escreveu sobre mim e sobre as coisas que eu estou te falando. Sabemos que o conhecemos se o obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso, a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que pertence nele deve andar como ele andou. Como é que Jesus andou? Depois você faz uma pesquisa e leia e vê se Jesus quebrou os mandamentos ou se ele obedeceu os mandamentos. Como é que ele andou? Como ele andou? Vocês me chamam de mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente de que nenhum escravo é maior do que seu servo, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem. Então, Jesus ali está falando do exemplo que ele deu de lavar os pés dos discípulos, né? É um capítulo emocionante que o Senhor deu um exemplo. Ele mesmo sendo Deus, sendo Senhor, sendo Todo-Poderoso, ele se humilhou e fez o dever, né? Ele fez um ato de um escravo, de um servo da casa, um servo que lavava os pés dos senhores da casa. E ele se humilhou e fez isso para amar, para mostrar aos discípulos um exemplo de como amar, né? E felizes são os que pratiquem, né? Pratiquem as coisas que Jesus ensinou, né? Mas como nós vamos saber o que Jesus ensinou e seguir aquilo se a gente nem presta atenção nas coisas que ele ensinou, né? Se me amardes, desculpa, guardareis os meus mandamentos, João 14:15. Então, quais são os mandamentos, né? Não é só aqueles dois. Os mandamentos que ele está falando é os mandamentos do Pai. Ele mesmo fala isso, ele não fala por ele mesmo. Ele só fala o que o Pai fala. Deus não muda, ele não mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento. É o mesmo Deus, é o mesmo plano, é a mesma aliança. Tudo estava escrito do princípio até o fim, determinado por Deus. Então, acho que agora a pergunta é essa. Se a gente quer seguir ao Senhor e falar que nós o conhecemos, nós temos que agora procurar saber o que ele nos ordenou, o que ele nos ensinou, né? Vamos contemplar, observar o rei e os seus ensinamentos, o rei e a sua aliança. Vamos fazer isso, vamos torar, vamos fazer o Torá virar um verbo na nossa vida, né? Vamos praticar o Torá, que é o que Jesus nos ensina. Eu vou fazer um segundo vídeo, e nesse segundo vídeo eu só vou simplesmente colocar todas as palavras, todas as coisas que Jesus falou para a gente obedecer. Vai ser até um pouco longo, porque ele falou bastante, mas para a gente saber o que ele falou, se a gente quer seguir a ele, a gente tem que entender o que ele falou e por quê. E eu quero fazer um vídeo só disso, porque eu sei que muitas pessoas ainda vão relutar contra isso, porque eu relutei contra isso por muito tempo. Mas quando a gente vê o que significa a lei, o Torá, para Deus, e começar a entender isso com os olhos de Deus,
Aí você acho que vai mudar também como eu mudei. Hoje eu amo o Torá, eu amo as instruções de Deus, eu amo os ensinamentos de Deus e eu quero seguir os mandamentos de Deus, porque é daí que vem a vida, é daí que vem as bênçãos. Várias vezes Deus falou, siga esses ensinamentos e você vai ser abençoado. Eu amo a lei de Deus, eu amo o Torá, e eu quero cada dia mais seguir, não para ser salvo, não para obter salvação, eu já sou salvo. E eu ainda estou aprendendo muito sobre a lei do Senhor e como observar a lei do Senhor. Mas eu tenho um amor pela lei do Senhor. Eu tenho um desejo de seguir a lei do Senhor. E é isso que eu desejo para vocês. Você que está me escutando, escutando esse estudo. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Shalom Adonai, que é a paz do Senhor. E a gente se vê no próximo.